pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar a falar agora de um novo conteúdo, tá? Mas antes disso eu queria saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Eu tô com saudade de vocês, vocês estão com saudade de mim? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas a gente vai tentando se ajeitar e vai tentando dar um jeitinho da coisa ficar um pouco mais fácil. Então, assim, eu vou tentar, não vai ser sempre, não vai ser uma coisa que eu consigo fazer toda hora, mas eu vou tentar gravar uns vídeos de vez em quando sobre quando tiver um conteúdo que eu acho um pouco mais difícil, ou quando tiver um conteúdo que eu acho um pouco mais complexo, que precisa de um pouco mais de atenção, ou porque ele é mais interessante, tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Nós vamos começar a falar desse novo conteúdo que vocês estão estudando agora, que é o Renascimento Cultural. Então, algumas características desse conteúdo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a diferença do porquê chama pensamento renascentista e do porquê do pensamento medieval. Qual que é a diferença entre esses dois pensamentos? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o que é que estava renascendo, tá? O que estava renascendo? Na verdade, eles estão tentando renascer o quê? O pensamento greco-romano. Aquela mentalidade greco-romana que valorizava o corpo, que valorizava o homem, que valorizava o conhecimento. Diferente do que aconteceu no período medieval, que é onde a gente tem a valorização de Deus, da Bíblia, da igreja. Né? Então nós temos o teocentrismo, teo que significa Deus, centrismo no centro, e o antropocentrismo. O que é antropo? Antropo vem da palavra antropos, que significa homem em grego, tá? E kentro, que significa centro. Então, o antropocentrismo é o homem no centro. Então, deixa de ter aquela característica religiosa, puramente religiosa, para ter uma característica mais humanista. Por isso que chama renascimento e humanismo. Geralmente a gente coloca as duas palavras juntas. Então, qual que é a diferença principal entre eles? Primeiro, no pensamento medieval, a verdade, toda a verdade sobre as coisas estava na onde? Na Bíblia. A Bíblia era o centro de informação das coisas e era onde o pensamento, onde a gente dizia que se encontrava toda a verdade. Já no pensamento renascentista, nós vamos ter o quê? A verdade ela vai partir da experimentação, ou seja, da forma como eu observo as coisas, como eu experimento as novas coisas, como eu ajo diante das coisas e através da observação, principalmente. Então, assim, os fenômenos, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se acontecesse na Idade Média, o que acontecia? Se chovia e dava relâmpagos e trovões, ou mesmo que fosse um eclipse, porque era obra de Deus, ou era obra do demônio, ou era obra de alguma coisa, mas ninguém tinha uma explicação para aquilo. Hoje em dia, a gente sabe que os relâmpagos e os trovões, eles acontecem porque as nuvens se chocam. Então, esse choque entre nuvens causa relâmpagos e trovões, né? Porque o trovão nada mais é do que o sol emitido pelo relâmpago, né? Pelo choque do relâmpago. Então, a gente sabe disso, mas naquela época eles não sabiam. Então, o Renascimento vai falar assim, não, peraí, não é assim, Deus quis assim, o diabo quis assim. Nós vamos tentar entender por que essa coisa acontece desse jeito. Por isso que é um período de observação e experimentação. Primeira, outra coisa importante, que vale a pena ressaltar. No pensamento medieval, a vida material não tinha tanta importância. Você vai falar assim, professora, mas a igreja era rica. Alguns lugares era, realmente. Mas eles diziam para as pessoas que gastar muito tempo trabalhando para ter dinheiro era a mesma coisa de que não ter tempo para Deus. Então você era um herege, você pecava contra Deus porque você trabalhava demais e não tinha tempo para ele. No Renascimento eles vão falar assim, os burgueses vão falar, peraí, mas eu trabalho porque eu preciso e porque eu quero sim ganhar dinheiro e porque eu gosto de ter uma vida confortável. Então a vida material ela é importante sim. Não é só a vida espiritual, a gente tem que cuidar do espírito, mas a gente tem que cuidar do corpo. Então eu quero comer bem, eu quero me vestir bem, eu quero ver boas obras, eu quero ter quadros bonitos, eu quero ver esculturas bonitas, eu quero ir a locais bonitos, porque a vida material é importante também, além da vida espiritual. E isso é o que o Renascimento está falando. Outra coisa diferente entre eles é que no pensamento medieval a gente tinha o conformismo. Conformismo significa se conformar com as coisas, ou seja, aceitar as coisas como elas são. Tá chovendo, foi porque Deus quis. Minha vida tá uma droga, foi porque Deus quis. É porque eu não casei com o homem que eu queria, foi porque Deus quis. Já no Renascimento eles vão falar, não, vamos pensar no progresso.
Vamos pensar na possibilidade de que eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero que elas sejam feitas. Então nós temos todo o processo de crença numa coisa mais para frente, mais progressista, mais produtiva, tá? Outra coisa importante, a natureza. A natureza, no pensamento medieval, ela vai ter uma característica de fonte de pecado. Aí você fala assim, professora, mas como que a natureza vai ser pecaminosa? Né? Mas eles vão dizer que, de uma certa forma, se você desejar coisas ou querer coisas que estão ali no seu entorno da natureza, os animais seriam seres com pecado, alguns locais seriam lugares com pecado, né? Sei lá, uma caverna, uma montanha, alguma coisa assim. Eles não viam aquilo, por mais que aquilo fosse obra de Deus, eles não entendiam que aquilo ali era uma coisa positiva, tá? Só valia mesmo Deus e nada mais. Já no Renascimento, não. No Renascimento a gente tem o quê? A gente tem uma relação de beleza, onde a natureza ela é valorizada, onde ela é pintada pelos grandes pintores, esculpida e tudo mais. Por quê? Porque ela é bonita. E o homem, ele está dentro dessa natureza. Então, qual que é a importância? A gente tem que entender que o homem está dentro, ele faz parte dessa natureza. Então a natureza ela é importante. Outra questão que eu quero ressaltar com vocês é que, assim, existe no pensamento medieval o conceito de asceticismo, que vem de ascético. Ascético significa que você não se importa com o seu corpo, tá? Ou você não valoriza, você dá pouca importância para as coisas relacionadas ao corpo. Já no Renascimento, a gente tem o hedonismo. A palavra hedonismo vem de Adonis, tá? Que era o quê? Um semideus grego que era muito bonito, tinha um corpo muito bonito e tudo mais. O que vai acontecer com Adonis? Com o hedonismo e com Adonis? Se lá na Idade Média, essa coisa de você se preocupar com o corpo era pecado, você querer ser bonito demais, se cuidar demais, ou valorizar demais, era pecado, no Renascimento eles vão falar assim, não, você tem todo o direito de se sentir bonito, de gastar dinheiro com roupas, de você se cuidar, porque você não tem que cuidar apenas da alma, você tem que cuidar do seu corpo também, você cuida da sua alma, mas cuida do seu corpo. Outra coisa importante, o dogmatismo e a fé é diferente da razão. O dogmatismo nada mais é do que tudo aquilo que uma igreja, eu estou falando da igreja católica, tá? De que uma igreja tem como regra a ser seguida na vida. Então, você, por exemplo, o batismo é um dogma católico, o casamento é um dogma católico, até os rituais funerais são dogmas católicos. Então, por exemplo, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, que tem aqueles eventos com sexta-feira com domingo de Ramos e não sei o quê, são coisas, são dogmas, são regras da igreja. Ah, tem que casar de tal jeito, tem que casar de tal... Vocês lembram da história do casamento que eu contei pra vocês, né? Que por que a noiva ficava do lado esquerdo? Porque ela tinha que esperar, porque o homem ficava do lado direito, porque ele já fazia parte de... Ele já era abençoado por Deus e a mulher só chegava ao altar, só chegava a Deus através do marido. Por isso que a mulher entra pelo lado esquerdo, tá? Então, o que acontece nesse dogma? Ele está dizendo que você tem que seguir uma regra. Já no caso do Renascimento, eles estão falando que a fé ela é diferente da razão. Ou seja, você ter fé é uma coisa, você tem todo o direito de ter fé e acreditar naquilo que você quiser. Porém, você não pode ignorar o fato de que, de repente, algumas coisas elas dependem de questões científicas. Vamos brincar aqui com um negócio que todo mundo sabe. Na Idade Média, eles acreditavam que a Terra era plana. E tem gente até hoje que acredita que a Terra é plana, né? Sem comentários, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho o terraplanista bonitinho, eles são fofos. Mas a Terra não era plana, né? Então, o que acontece nesse período do Renascimento? Os cientistas desse período, Giordano Bruno, Galileu Galilei, eles vão provar que a Terra é redonda, tá? E que a Terra é redonda e que a Terra não está no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. Isso é diferente do pensamento medieval. O pensamento medieval dizia, não, a Terra era um dogma no pensamento medieval. A Terra está no centro e ponto final. Não é assim que funciona, né? Eles vão dizer o quê? Não, você tem todo o direito de acreditar nas suas coisas, mas ciência é ciência.
Então a gente tem que estudar as coisas para entender como elas funcionam. Aqui está uma imagem bonita que todo mundo conhece, né? Que isso aqui é um recorte, na verdade, né? É uma parte do teto da Capela Sistina. Quem pensava que isso aqui era um quadro, não é um quadro. Isso aqui está no teto de uma capela, tá? Coitado do Michelangelo quando pintou isso daqui, né? Porque ele ficou com a mãozinha para cima. Então, assim, a gente tem a imagem de Deus e do Adão, né? Do homem, quase se tocando, né? Porque vocês podem ver que o dedo dele não está se tocando totalmente. Mas a questão aqui importante não é o fato de ter Deus e ter homem na imagem. O importante aqui é que eles estão representando Deus como um homem, né? Porque qual era o princípio básico da Bíblia? De que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, porque se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é um homem. Então eles passam a fazer essa imagem de Deus a partir do Michelangelo, por quê? Porque o Michelangelo vai pintar Deus como um homem, o Senhor, mas um Senhor forte, um Senhor poderoso, entendeu? Que está aqui no momento em que ele está o quê? Abençoando praticamente o homem que ele criou, né? Que é o Adão. Então, isso aqui é uma imagem bastante representativa da Capela Sistina, até para vocês poderem ver que assim, são vários corpos, eles pintam os anjinhos com corpos e tudo mais, né? Seminus ou quase nus. Aqui tem uma outra imagem, tá? Do Renascimento, que mostra um corpo masculino e uma criança, provavelmente é um menino, né? E também mostrando o corpo, ou seja, a valorização do corpo, né, com os detalhes do corpo, forma do corpo, do que eles consideravam ser a perfeição, ou seja, um corpo perfeito, um homem perfeito, que é bastante parecido com o ideal grego, tá? Que é o mesmo tipo de representação. Então nós temos o quê? Esse período do Renascimento, a gente tem que entender o quê? Que ele é basicamente europeu. Então, quando a gente está falando de Europa, a gente está falando principalmente da Itália, da Alemanha, da França, da Inglaterra, tá? Ele vai começar na Itália, esse renascimento, ele começa na Itália, mas ele vai se expandir para esses outros países, tá? Mas ele é europeu. Então, quando a gente está falando de renascimento, é um termo para identificar a história da Europa. Tá? Você fala, professora, teve renascimento na China? Teve renascimento no Japão? Teve renascimento na África? Não. A gente está falando de Europa, basicamente de Europa, tá? Séculos 14, 15 e 16. Então, o Renascimento, ele nada mais é do que o quê? Uma redescoberta e uma revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica. Base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Ou seja, humanista de humano, de ser humano, e naturalista no sentido de natural, de natureza. Então aqui nós temos a cidade de Florença, que é a principal capital, né? Principal capital das artes. Foi aqui que começou basicamente se desenvolver o período do Renascimento, ali entre o século XIII e o século XV. E aí nós temos nessa cidade uma quantidade muito grande de obras. Obras que foram feitas nessas cidades e obras arquitetônicas também. Então a gente está falando de construções também, tá? E aí eu quero falar da coisa que eu acho importante lembrar. Nós temos então o mecenato. O que é o mecenato? Para começo de conversa, a palavra mecená, não mecenas, mas mecená, vem de um imperador romano chamado Carlos Mecena. Esse Carlos, ele patrocinava alguns cantores e poetas no período romano, bem lá atrás, bem antes do Renascimento. Por causa dele, se dá o nome de mecenato aos homens que fazem o quê? Que incentivam as artes, que patrocinam os artistas, ou seja, que dão dinheiro para os artistas viverem. Ah, mas como que funciona isso? Bom, faz de conta que eu sou um poeta. Então, para eu escrever as minhas poesias, eu preciso ter tempo. Eu não posso trabalhar e escrever poesia porque eu não consigo. Então, eu arrumo uma pessoa, nesse caso um burguês ou um príncipe ou qualquer coisa desse gênero, que tenha dinheiro para me pagar, para cuidar de mim mesmo, para que eu tenha tempo de escrever. Então, isso é um mecenato. É alguém que tinha dinheiro, que incentivava as artes e patrocinava os artistas, tá? Lembrando que esse material que eu estou usando aqui para vocês,
Eu mandei para vocês no Classroom, lá no mural. Ele tá num formato diferente, porque eu peguei ele da Secretaria de Educação de Pernambuco. Eu só dei uma formatada nele para poder usar ele aqui com vocês. Mas é o mesmo material que eu deixei disponibilizado lá no mural para vocês, tá? Então, quem eram esses burgueses? Príncipes, qualquer um da burguesia, papas, inclusive, reis, tá? Então, qualquer pessoa que pudesse proteger os artistas e as artes. Então, nós temos principalmente em Florença a família Médici, que era a mais conhecida. E aí nós vamos falar rapidinho do quê? Então, eu já falei para vocês que antropos é humano e centro é centro, ou seja, homem no centro. Essa doutrina, ela vai afirmar que existe uma causa inteligível para tudo. O que significa inteligível para tudo? Que tudo na vida tem uma resposta inteligente para ser dada. Eles não acreditam em fenômenos sobrenaturais, em fenômenos espirituais, não. Aconteceu um eclipse. Não foi o Satanás. Tá bom? Não foi o Satanás. Quem que foi? Aconteceu porque o posicionamento da Lua referente à Terra, eles estavam posicionados no mesmo grau, e assim, ela se posicionou em frente ao Sol e não sei o que, criou um eclipse. Isso eu tô falando do eclipse não da Lua, o eclipse do Sol, né? Mas tanto faz, no eclipse da Lua, eclipse do Sol. Eles vão achar uma explicação que seja coerente, ou seja, não é porque Deus quis. Não, aconteceu porque aconteceu assim, tá? Então, eles têm uma explicação para isso. Outra coisa importante é que eles vão valorizar o individualismo. O que é esse individualismo? É você pensar em você mesmo. É você ter o direito de pensar em você primeiro, depois no resto. Então, isso vai ser uma oposição contra o teocentrismo, que é o quê? É Deus no centro. Então, o individualismo é o quê? É o homem no centro. Então, essa imagem aqui é do homem vetruviano do Leonardo da Vinci. Essa imagem é bastante famosa, bastante conhecida, e ela é uma representação do corpo masculino, tá? Do corpo humano em geral, tá? Mas ele colocou assim, dessa forma. Então, foi uma imagem bastante reproduzida durante ao longo dos tempos. Por quê? Porque ela é bastante representativa do Renascimento. Aqui nós temos a Vênus, o nascimento da Vênus. Quem que é a Vênus? A Vênus é a Afrodite. Então, Afrodite em grego, Vênus em romano, tá? Então, só para vocês se localizarem aqui, a gente tem, então, essa volta dos valores da Antiguidade Clássica. Ó, o que tem aqui? A gente tem a Vênus, nós temos bastante natureza, né? Nós temos um anjo aqui tentando proteger o corpo dela, alguma coisa assim. Aí nós temos outros anjos soprando e tudo mais. Mas você tem o quê? Você tem, além do homem no centro, você tem uma natureza em volta. Então, o homem, ele vai se tornar o quê? A medida de todas as coisas. O que significa isso? Que tudo vai ser valorizado, vai valorizar as pessoas em si. Ou seja, encontrar nas pessoas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico. Por quê? Porque na Idade Média, eles achavam que assim, o ser humano ele era puro pecado, era só pecado, mais nada. Que todas as coisas que viessem dos seres humanos era pecado. Então, aqui eles vão falar assim, não, as pessoas têm qualidades, as pessoas têm virtudes, elas também têm defeitos, mas as coisas que elas fazem são importantes. Então, isso é mais relevante do que só acreditar que o homem tinha pecado, alguma coisa assim. E aí eles vão dizer que os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender tudo sobre o que se conhecia. Ou seja, não é que você pudesse realmente aprender tudo, sobre tudo que acontece no mundo, tudo que se conhece. Mas você pode, pelo menos, tentar aprender o máximo possível. E na Idade Média, nem os livros podiam ser publicados. Uma coisa legal que aconteceu no Renascimento foi a criação da prensa, a famosa prensa de Gutenberg. E aí o que acontece? Quando eles criam a prensa de Gutenberg, os livros, inclusive a Bíblia, vão começar a ser divulgados para outras pessoas. Então, as pessoas comuns, que não eram os padres ou pessoas muito ricas, como reis e rainhas, eles vão passar a poder aprender as coisas também. Vão aprender a poder ter acesso aos livros, a documentos, a cartas, a poemas, a qualquer coisa desse gênero. Então aqui, ó, é uma representação
de duas imagens que falam do mesmo tema, tá? É o encontro de Maria com o santo, com o anjo Gabriel, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a primeira imagem, ela é da Idade Média. Se vocês perceberem, ela é uma idade, ela é uma representação estática, ou seja, ela não tem profundidade, ela não tem expressões, ó, você vê que não tem expressões no rosto, né? É tudo muito fixo, é tudo muito chapado, como eles falam, né? Já na imagem do Renascimento, o que, que a gente tem? A gente tem profundidade aqui no fundo, ó, tem um castelo, algumas coisas assim, tem o rio, tem a natureza. E aí você tem o anjo Gabriel, você percebe movimento no corpo dele, movimento nas roupas dele. No caso da Virgem Maria, a mesma coisa. Você vê que ela tem movimento, ela está se movimentando, a roupa dela tem movimento, não é uma coisa sólida, estática. Essa é a principal diferença entre a Idade Média e o Renascimento em termos de pintura, tá? Isso aqui é para vocês terem uma referência. Então você percebe a questão da profundidade principalmente, tá? Aqui já vai começar as fases do Renascimento, mas eu não vou entrar muito nessa fase com vocês não, tá? Porque aqui tá falando vai falar do 300, 400, 500 e eu não vou entrar falar disso muito agora não, vou deixar isso mais pra frente, tá? Mas por enquanto eu só queria finalizar com vocês lembrando o seguinte: nós temos então a razão como principal característica, tá? O naturalismo, que valoriza a natureza, tá? O heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do universo e os planetas girando em volta, e não o contrário, porque na Idade Média eles acreditavam que era a Terra no centro, girando com os planetas e o Sol girando em volta. Eles nem falavam muito dos planetas, para falar a verdade, tá? O hedonismo, como eu falei, que é essa felicidade, que é a busca pela felicidade terrena, que é a busca pelo prazer, que é saber que ter as coisas e poder desfrutar das coisas que você tem não é pecado, tá? Outra coisa importante que a gente tem que colocar é que é esse rompimento, então, que eles vão ter com a igreja, ou seja, vai haver um rompimento definitivo com a igreja, que vai acontecer principalmente nas questões que envolvem a razão e a questão religiosa, no sentido de que Deus tem toda a verdade, a Bíblia tem toda a verdade, então vai haver uma separação, tá? De que a partir desse momento a igreja vai ter que cuidar apenas das coisas espirituais, porque das coisas terrenas quem vai cuidar são os homens, tá? Basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida? Manda uma mensagem para mim no Classon, ok? Um abraço, tô com saudade. Tchau.